Está no ar mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevista semanal, parceria entre a Renascença e o Jornal Público. Esta semana o nosso candidato é alguém que está convencido que a terceira é de vez. Manuel Pizarro, médico de profissão, aqui no Hospital São João, foi o último Ministro da Saúde do governo de António Costa, foi eurodeputado e agora é candidato novamente pelo PS à Câmara do Porto. Bem-vindo aqui aos estúdios. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pela sua presença. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença e comigo está a Mariana Correia Pinto, jornalista do Público. Foi Ministro da Saúde, provavelmente recebeu críticas que considerou injustas. Como é que avalia o trabalho feito pela sua sucessora Ana Paula Martins? Bem, o trabalho de um Ministro da Saúde é sempre muito complexo. Eu diria que o que mais caracteriza a ministra que me sucedeu é ter criado uma situação caótica que eu até tenho dificuldade em compreender. O sistema de saúde é, repito, muito complexo, os problemas são muito sérios, as necessidades em saúde das pessoas aumentaram mais depressa do que a nossa capacidade de organização no SNS, e tudo isso precisa de estabilidade e concórdia. Mudar duas vezes o diretor executivo do SNS, mudar duas vezes o presidente do INEM, estar permanentemente a alterar as administrações dos hospitais, mexer em regras, mesmo quando as regras são de concursos que tinham funcionado bem, é o caminho para a desordem que as pessoas sentem e para que os serviços sejam ainda piores do que que estavam anteriormente. Mas era fácil resolver o problema das urgências encerradas? Não, era difícil resolver o problema das urgências encerradas. Mas não fui eu, foi mesmo o PSD que prometeu que resolvia tudo em poucos meses. Bastava tomar decisões certas, supondo que as decisões que nós tomávamos antes estavam erradas, para resolver tudo rapidamente. Ora, o que se verifica é que a situação não está igual. A situação está mesmo muito pior. O último fim de semana, o fim de semana da Páscoa, foi um fim de semana assustador. Estiveram fechadas o dobro das maternidades que tinham estado fechadas no domingo de Páscoa de 2024 ou 2023 e, mais ainda, todas as maternidades da Península de Setúbal estiveram fechadas ao mesmo tempo. Isso é absolutamente irresponsável. Do que conhece do SNS, há alguma hipótese de deixarmos de ver serviços de urgência encerrados nos próximos anos? Nos próximos anos há hipótese, não vai ser nos próximos meses, mas é preciso promover mesmo uma reorganização dos serviços. E promover uma reorganização e tem que haver pontos intermédios. Eu entendo que a solução que nós tínhamos adotado, de haver um calendário trimestral, que mostrava como é que os serviços funcionavam em cada trimestre nas zonas onde há constrangimentos, por mais defeitos que tivesse, era muito melhor do que as notícias agora serem à quinta-feira sobre o que é que vai estar fechado no sábado e no domingo seguinte e deixar nas mãos de cada administração hospitalar resolver o problema. Isso não pode ser assim. Mas não há uma solução fácil. Não é fácil porque o número de obstetras disponíveis para as equipas é de facto reduzido, sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo, porque vamos ver também, esse problema não existe no norte do país, o que significa que se tivessem sido tomadas as medidas certas no tempo certo, talvez pudesse também não existir em Lisboa e Val do Tejo, e quero dizer que essas medidas no norte do país foram tomadas, olha, precisamente quando Fernando Araújo era membro da Administração Regional de Saúde, há 15 anos atrás, entre 2005 e 2011, porque as medidas demoram tempo a produzir efeito. A verdade é que, repito, no norte do país não há constrangimentos nas maternidades. A politização destes temas da área da saúde prejudica consensos e que o país encontra soluções? Prejudica e dificulta, mas... Viveu isso? Mas vivi isso na época, mas devo dizer que quando se pretendem consensos é preciso que haja uma intervenção e um diálogo a favor desses consensos. Ora, o que eu vi foi que mal o governo do PSD tomou posse, se encarregou de se ver livre do diretor executivo do SNS, uma pessoa cuja competência e cuja capacidade é unanimemente reconhecida no setor da saúde e fora do setor da saúde. Bem, e depois disso para arranjarem soluções que parecem sempre soluções a prazo, parece que é tudo provisório. O que fizeram foi obrigar o presidente do INEM a pedir admissão, contando uma mentira a respeito do concurso dos helicópteros. Mas Fernando Araújo não estava demasiado colado ao PS. Agora é, por exemplo, cabeça de lista pelo Porto nas legislativas. Era possível manter uma pessoa assim ao lado do governo? É mesmo essa a ideia da direção executiva. A ideia da direção executiva é separar o nível de decisão política e estratégica que deve pertencer ao Governo e ao Ministro da Tutela, do nível de coordenação operacional e prática, que deve estar nas mãos de um setor técnico com grande capacidade. Acho que não havia ninguém melhor que a professora Fernanda Araújo para esse lugar. A Lei da Eutanásia foi promulgada em maio de 2023.
Arrepende-se de o Governo não ter regulamentado a morte medicamente assistida mais cedo? Ontem bateu novamente na trave do Tribunal Constitucional. Arrepende-se de não ter regulamentado a lei mais cedo? Se me tivesse feito a pergunta antes da decisão do Tribunal Constitucional, eu responderia que sim, que evidentemente que a regulamentação das leis deve ser feita da forma mais expedita possível e neste caso houve uma alteração do Governo com que não contávamos que impediu que tivéssemos feito a regulamentação. Bem, depois de conhecer o acórdão do Tribunal Constitucional, essa regulamentação não teria servido para nada, porque afinal se há normas da lei que precisam de alteração, é a mesma lei que tem que ser mudada. Legislou à pressa o PS? O PS não legislou sozinho e este processo de eutanásia é um processo muito complexo, que teve, aliás, anos de debate no Parlamento e várias versões da lei que foram tendo problemas de constitucionalidade. Acho que é preciso trabalhar com muita tranquilidade nessa matéria, de forma a garantir que a lei acautela todos os interesses que são conflituais que estão em presença. Dr. Manuel Pizarro, concorda com o recuo de Pedro Nuno Santos em relação à imigração? O líder do PS disse que o partido não fez tudo bem nessa matéria e não pretende recuperar a manifestação de interesses. Não está a aproximar-se da direita com esse passo? Recuo é a sua expressão e não a minha. Concordo com a posição de Pedro Nuno Santos nesta matéria e acho que é muito normal que um político, analisando a mudança das circunstâncias, possa fazer alterações daquilo que é a sua visão. O Pedro Nuno Santos não mudou nada à posição humanista do PS sobre o tema da imigração. Bem, humanista e realista. Humanista porque um país que foi durante séculos um país de emigração tem obrigação reforçada de atender bem pessoas que vêm de outros países à procura de uma vida melhor. Realista porque verdadeiramente a sociedade portuguesa e a economia portuguesa precisa desses imigrantes. Quer isso dizer que nós podemos não regular essa imigração ou não cuidar atentamente da integração desses imigrantes? Não, precisamos ter mais cuidado nessa matéria. A manifestação de interesses que teve utilidade num certo período também gerou problemas que precisam de agora ser corrigidos e é essa evolução que eu saúdo. Ok, mas não teme que isso seja uma aproximação àquilo que a direita propõe? Não, porque é feita mantendo os valores que o Partido Socialista sempre associou ao tema da imigração, nomeadamente de respeito pela dignidade humana, mas também de integração harmoniosa dessas pessoas e dessas comunidades na sociedade portuguesa. Mas o que é que distingue neste momento a política de imigração proposta pelo PS da política aplicada neste momento pela AD? Desde logo, o PS nunca teria promovido o fim abrupto da manifestação de interesse. Devia ter havido, como é evidente, um período de transição que acautelasse as diferentes situações. O que nós vemos hoje, aliás, é a criação de soluções similares à manifestação de interesse com outro nome. Porquê? Porque há uma enorme pressão de setores económicos que estão já em dificuldade de angariação de recursos humanos, de mão de obra, se nós formos excessivamente restritivos. Nós temos que fortalecer, acho que, olha, para ser ainda mais enfático, acho que o PS esteve muito mal, o governo do qual eu fiz parte esteve mal, no tema da demora da instalação da AIMA, da agência, porque é evidente que um país que tem um surto imigratório, como neste momento Portugal tem que ter as estruturas do Estado adaptadas a lidar com a dimensão desse fenómeno que antes não existia. O país vai a votos em menos de um mês. Concorda com Eduardo Ferro Rodrigues no caso de não haver uma maioria absoluta? O PS e o PSD devem entender-se um regresso do Bloco Central? Eu acho que o governo do Bloco Central só pode existir numa situação de emergência nacional. E acho até muito perigoso, no momento em que há esta emergência dos extremismos populistas, no caso português, do extremismo populista de direita, a ideia do governo do Bloco Central, porque acho que isso fortalecerá ainda mais esses extremismos, só em situação de emergência. Coisa diferente é que o PS e o PSD têm obrigação de criar mutuamente condições de governabilidade. Em situação de minoria, de maioria relativa, digamos, o PS deve viabilizar e o PSD deve viabilizar um governo que não tenha maioria absoluta. Um e outro devem fazer exatamente o que o PS fez em 2024. O PS votou contra a moção de rejeição do programa do governo apresentada pelo PCP, viabilizou o Orçamento de Estado, viabilizou a eleição do Presidente da Assembleia da República, votou contra as duas moções de censura. É isso que um partido responsável de oposição nestas circunstâncias deve fazer. Pedro Nuno Santos resiste a uma nova derrota em eleições legislativas. O PS vai continuar a insistir numa opção que não é vencedora, caso ele volte a perder? Isso já é mesmo um exercício de futurologia, que na política como na vida tem muitos riscos. Acho que
depende do resultado eleitoral. E eu acho que esta é a fase da vida política em que estamos concentrados, eu, pelo menos que sou socialista, em ajudar o Partido Socialista a vencer as eleições. E estou até muito convencido que o Partido Socialista sairá vencedor destas eleições do dia 18 de maio. Compreende a saída de Fernando Medina e de Sérgio Sousa Pinto das listas? Estão a criar uma alternativa a Pedro Nuno Santos? São opções pessoais que eu respeito, que aliás são em circunstâncias diferentes. Para mim era visível que o Fernando Medina, que é aliás um político muitíssimo talentoso e uma pessoa com enorme capacidade técnica, estava um pouco desconfortável na sua vida parlamentar e quer provavelmente fazer outras coisas na sua vida. É bom que nós continuemos a ter em Portugal políticos que conseguem alternar entre a vida política e a vida profissional e as opções. Acho que isso enriquece a vida política. Não está a procurar uma linha alternativa, Fernando Medina, dentro do PS, o que de resto não seria novo. Acontece em todos os partidos. Sim, acho que é visível que há uma certa diferença entre a linha política do Fernando Medina e a linha política que é neste momento maioritária no PS, mas o PS viveu toda a vida assim. Estes 52 anos de história do PS são história de um partido onde vivem internamente diferenças de opinião, que aliás espelham bem as diferenças de opinião da sociedade portuguesa. A credibilidade do secretário-geral do PS fica afetada com a notícia da averiguação preventiva do Ministério Público à compra das suas casas, ou acha que não? Do meu ponto de vista, depois de ver a reação de Pedro Nuno Santos, é até reforçada, porque acho que ele teve a reação que se espera de um político responsável. Fez uma conferência de imprensa. Uma conferência de imprensa não é uma declaração sem direito a respostas a perguntas dos jornalistas. Fez uma conferência de imprensa em que os jornalistas fizeram as perguntas que entenderam, respondeu de forma cabal, anunciou que disponibilizava a documentação e disponibilizou-a de modo a poder ser completamente escrutinado. Pergunta-me, é neste mundo que eu queria viver? Acho que é um mundo onde há muitas vezes uma devassa excessiva da vida privada. Mas quem se quer dedicar à política tem que estar disponível para este nível de escrutínio, porque é um nível de escrutínio que as pessoas hoje exigem, e acho que há uma enorme diferença entre o comportamento de Pedro Nuno Santos e o comportamento de Luís Montenegro nesta matéria. Manuel Pizarro tem uma vida dedicada à política. Exclui a possibilidade de um dia vir a liderar o Partido Socialista? Não, excluo absolutamente. Não, o Partido Socialista tem organizações locais e regionais e, como já deve ter ouvido, os portugueses dizem que o Porto é uma nação. E eu só poderia liderar o Partido Socialista quando houvesse um Partido Socialista do Porto. O PS deve evitar o tema da Spinum Viva nestas eleições? O PS não deve concentrar estas eleições no tema da Spinum Viva. Evidentemente que não haveria eleições se o Sr. Primeiro-Ministro não tivesse decidido não abdicar da sua atividade empresarial privada no contexto dessa empresa. A Direção Nacional do PS agiu bem e atempadamente no caso da alegada violência doméstica que envolve o até aqui líder do PS Braga? Acho que agiu bem, não tenho nenhuma dúvida. Um partido tem que ser coerente com aquilo que afirma. A violência doméstica é uma das coisas mais abomináveis com a qual continuamos a viver neste país. E a violência doméstica não é um assunto de um casal ou de um grupo de pessoas. A violência doméstica é um assunto de toda a sociedade. Está completamente fora de moda a ideia de que entre homem e mulher não se mete a colher. Se a mulher for agredida pelo homem, deve-se mesmo meter a colher. Acho que a direção do PS reagiu bem e reagiu atempadamente. A notícia foi da quinta-feira anterior à Páscoa e o PS tratou do assunto na segunda-feira a seguir à Páscoa. Acho que é um calendário que me parece irrepreensível. Ok. Faz sentido o PS ter 2 candidatos às presidenciais, na sua opinião? Vamos ver. Eu estou mesmo muito concentrado na presidência da nação portuense. Portanto, eu acompanho naturalmente com interesse tudo o que se passa na vida política nacional, mas acho que as presidenciais estão ainda muito fora daquilo que é a minha atenção principal. Mas António José Seguro devia recuar para evitar a dispersão dos votos à esquerda? Não, era mais favorável e mais importante que no espaço político do PS, do socialismo democrático, houvesse um único candidato. Eu espero que isso ainda venha a acontecer. E tem preferência por um deles? Não tenho preferência. Espero que a direção do PS consiga encontrar uma solução adequada para este problema. Eu estou mesmo concentrado na presidência da nação portuense. Muito bem, vamos então falar sobre o Porto. Já disse que o PS vai candidatar-se sozinho à Câmara do Porto, tanto quanto pude apurar, não é por falta de abertura de alguma esquerda. Não seria tempo da esquerda se unir, pelo menos para tentar recuperar uma Câmara que lhe escapa há mais de 20 anos? O PS candidata-se acompanhado por muitas pessoas, personalidades do Porto, para além da sua família política direta, por muitas pessoas à esquerda do PS e por muitas pessoas à direita do PS.
E eu acho que a cidade do Porto precisa de uma plataforma política agregadora que eu não limito a essa dicotomia direita e esquerda. Eu ambiciono liderar um projeto político que vai à esquerda e muito à direita do PS, receber apoios de pessoas que têm a mesma visão, que partilham a visão que eu tenho para a cidade do Porto, para os problemas que o Porto tem e para as soluções que são necessárias. Mas um apoio partidário não lhe faria sentido? Não, eu não Porquê? não há nenhuma rejeição de apoios partidários à candidatura do Partido Socialista. Agora, parece-me que neste contexto as coligações acabam por diminuir a expressão das diferentes visões políticas em vez de contribuir para que elas se afirmem. Okay. Se for candidato, se for presidente da Câmara do Porto, admite fazer acordos de governação depois e com quem? Isso não há dúvida nenhuma. Admito fazer acordos, porque, enfim, uma vez mais, não sabemos qual é o resultado das eleições. A julgar pelo que tem acontecido no Porto, na maior parte das vezes, ninguém terá a maioria absoluta para governar a Câmara. Enfim, veremos ainda qual é o perfil dos candidatos. E eu já dei, aliás, provas de que sou uma pessoa capaz de gerar consensos. Não se esqueça que em 2013... quando o Dr. Rui Moreira venceu a primeira vez sem a maioria absoluta, foi mesmo comigo e com o Partido Socialista que fez um acordo para a governação da cidade, do qual, aliás, acho que a cidade continua a ter saudades desses 4 anos de governação conjunta que correram muito bem. Eu sou uma pessoa de diálogo capaz de promover pontes para que a governação da cidade decorra tranquilamente. Portanto, esses acordos tanto podem ser à esquerda como à direita? Depende das circunstâncias políticas que tiverem, têm que ser acordos que respeitem o programa político do partido que vencer as eleições, sem que disso resulte que não possa haver pequenos ajustamentos. Manuel Pizarro já foi 2 vezes candidato. O que é que o faz acreditar que é desta vez que vai convencer os portuenses? Na vida política, as derrotas são tão normais como as vitórias. Eu não me vou comparar a nenhuma das personalidades que vou aqui evocar. Mas o presidente Mitterrand, em França, só foi eleito à 3ª vez. O Sr. Churchill, talvez o político mais notável do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu perder 2 eleições para primeiro-ministro e voltou a ser primeiro-ministro numa 3ª eleição. É algo que é normal. Eu tenho hoje, apesar de tudo, mais experiência política, mais notoriedade na cidade, mais trabalho feito em favor da cidade, e acho que isso vai pesar nestas eleições. E o facto de Rui Moreira não estar no rol de candidatos também ajuda? Sim, Rui Moreira, evidentemente que seria sempre um adversário forte. Alguém que venceu as eleições 3 vezes tem que ser considerado um adversário forte. Mas devo dizer que em 2 dessas 3 vezes eu candidatei-me contra o Dr. Rui Moreira e, portanto, também não é provavelmente isso, não é seguramente isso que me faz decidir candidatar-me ou não. Reconheço que isso aumenta as possibilidades e as probabilidades de eu vencer as eleições. Tem dito que a sua prioridade é o Porto. Se perder, fica como vereador? Se veremos na altura conforme forem os resultados, eu já dei exemplo de o fazer e há uma coisa que eu garanto. Ficarei sempre no Porto, com os 2 pés no Porto, a trabalhar a favor do Porto. Muito bem. Rui Moreira disse ontem que será neutro até ao fim da campanha, embora nos últimos tempos tenha aparecido várias vezes ao lado de Pedro Duarte, nomeadamente no polémico Conselho de Ministros no Bolhão. Era essa a atitude que esperava de Rui Moreira? Ainda espera que ele possa apoiá-lo de alguma forma? Eu acho que é absolutamente normal que ele fique neutro, mas tenho visto até agora uma grande competição a ver quem é que é mais moreirista, que é mas é uma competição na qual eu não vou participar. Eu reconheço muitos méritos, aspectos da governação autárquica de Dr. Rui Moreira. Acho que há coisas que estão bem feitas, que devem continuar. Não tenho nenhum preconceito nessa matéria. Muitas dessas coisas foram aprovadas com os votos a favor do Partido Socialista e muitas delas tiveram mesmo o meu empenho pessoal quando fui vereador, primeiro vereador com Pelouro e depois vereador da oposição. Muitas dessas obras e dessas realizações tiveram o meu empenho a favor do Porto. Agora, nós vamos começar um novo ciclo político e eu vou começar esse ciclo político agradecendo todo o apoio de quem me quiser apoiar, mas sentindo-me livre para governar de acordo com as minhas ideias e com um espírito crítico. Acho que é isso que os portugueses querem de um Presidente da Câmara, querem alguém que seja livre para governar de acordo com o programa que vai ser sufragado nas eleições. Já pode revelar se vai dar lugar a Fernando Paulo, atual vereador da Coesão Social, de Rui Moreira? Nós teremos ocasião para apresentar a nossa lista no momento próprio, mas devo dizer que conto com o apoio do Dr. Fernando Paulo, que, aliás, me enche de orgulho esse apoio, e conto com o apoio de muitas outras pessoas que, noutras eleições, estiveram envolvidas em listas de outros movimentos ou de outros partidos. Gostava de contar com o apoio de Filipe Araújo?
atual vice-presidente da Câmara. Eu reconheço ao engenheiro Filipe Araújo uma enorme capacidade e qualificação técnica. Não sei ainda se ele vai ou não vai ser candidato. Se ele for candidato, saúdo a sua candidatura e contarei com ele sempre, em qualquer que seja a posição em que ele se E encontre. se não for candidato, convida-o para as listas? Isso eu não vou tentar tutelar aquilo que são as decisões do engenheiro Filipe Araújo. Tenho demasiado respeito por ele para estar aqui a tomar em relação a ele uma atitude paternalista que me parecia absolutamente inadequada. Em relação a Fernando Paulo, o Manuel Pizarro desentendeu-se algumas vezes com eles. Eu lembro-me de um caso especial, de uma inquilina que ia ser despejada há poucos dias de ter uma precária. Manuel Pizarro acusou, na altura, Fernando Paulo de desumanidade. Mudou de opinião em relação ao vereador? Sabe que nós não podemos confundir o debate político com uma oposição definitiva. Senão não valia a pena haver diálogo na política. Eu caracterizo-me pela minha frontalidade e, ao mesmo tempo, pela minha capacidade de diálogo. E as duas coisas são complementares. Eu digo sempre o que penso sobre as coisas, mas estou sempre disponível para me aproximar das posições dos outros e, sobretudo, para me esforçar para que os outros se aproximem das minhas posições. Mas é uma acusação grave, desumanidade, para alguém que tenha uma pasta da coesão social. Houve uma decisão em concreto com a qual eu discordei na altura e continuo a discordar. Hoje, olha, se estivermos juntos na mesma variação, seguramente teremos que dirimir esses e outros aspectos que no cotidiano da cidade aparecerão muitas vezes. Mas, genericamente, gosta da atuação do vereador Fernando Paulo? Acho que ele é verdadeiramente uma grande figura do Porto e um grande vereador da Câmara Municipal do Porto. Tem tentado encontrar apoios à esquerda e à direita, é conhecido politicamente por isso. Não pode ser lido como uma pessoa que tenta estar bem com Deus e com o diabo? Não, porque isso é muito contrariado pela frontalidade com que eu defendo sempre as minhas posições. As pessoas que votarem em mim sabem com o que contam. Sabem, além de tudo mais, que eu sou uma pessoa de confiança. Isto é, aquilo que as pessoas votarem é aquilo que levarão para casa. Porque não vai haver mudança de estratégia, mudança de opiniões. Agora, sim, eu faço um esforço para mobilizar para a minha causa pessoas com outras opiniões, nomeadamente com outras opiniões políticas. Primeiro, porque não pretendo ter razão em tudo. Muitas das coisas que eu defendo hoje são coisas que eu defendo hoje porque fui aprendendo com outros e dialogando com outros e matizando as minhas opiniões. Segundo, porque acredito na minha capacidade de influenciar as opiniões de outras pessoas, mobilizando-as para as minhas ideias. Não pode ser lido pelos eleitores como uma pessoa que está a meio da ponte? Espero ser lido pela pessoa que está com os dois pés no Porto e que tem um objetivo principal: servir o Porto e servir a cidade. E para servir o Porto, nós precisamos de pessoas com diferentes opiniões políticas, com diferentes opiniões clubísticas, com diferentes opiniões religiosas. O Porto é a cidade da liberdade e nós precisamos de muita gente livre associada a esta causa. Vamos falar um bocadinho das suas propostas para a cidade. Já disse que uma das suas bandeiras é a habitação, como não poderia deixar de ser. Disse numa entrevista recente ao JN e à TSF que pretende disponibilizar 5.000 casas a custos verdadeiramente acessíveis no primeiro mandato. Já pode explicar como é que vai operar esse milagre? Eu percebo a curiosidade. O que lhe posso dizer é isto. Nós estamos a trabalhar, eu tenho feito muitas reuniões com engenheiros, com urbanistas, com arquitetos, com economistas, com as empresas de construção civil, não há casas sem empresas de construção civil, com promotores imobiliários, com cooperativas. E quando apresentar esse programa, eu vou explicar onde é que vamos fazer as casas, como vamos fazer as casas, qual vai ser o custo desse processo e vamos mesmo fazer 5.000 casas. A habitação está transformada num drama para as pessoas, para os jovens, é castradora. A dificuldade de acesso à habitação é castradora das aspirações à felicidade das jovens gerações, das pessoas da classe média, claro, das pessoas com menos recursos económicos. A sociedade tem que resolver esse problema e tem que o resolver rapidamente. As pessoas não podem esperar 10 ou 15 anos por qualquer solução mirífica. Nós temos mesmo que investir nesse programa e, felizmente, a Câmara de Porto está em boas condições para investir nesse programa. É possível, com realismo, fazer este programa, com rendas verdadeiramente acessíveis. As rendas acessíveis não são as rendas definidas na atual legislação, da responsabilidade do governo do Partido Socialista, que diz que é uma renda 20% abaixo do valor médio do mercado. Mas é que o valor médio do mercado é tão caro, tão caro, tão caro, que 20% abaixo continua a ser muito caro. Nós temos... Deixe-me retomar a minha experiência pessoal. O T1 que eu tinha alugado em Bruxelas custava o mesmo em dinheiro que o T1 que eu tenho alugado em Lisboa. Ora, isto não pode ser porque os rendimentos dos belgas são o dobro dos rendimentos dos portugueses. Portanto, isto mostra a dimensão desta crise.
Os dados mais recentes relativos a pessoas em situação de sem-abrigo de 2023 mostravam uma ligeira queda no número geral, mas um aumento de pessoas a viver na rua. Além disso, não contabilizavam as pessoas imigrantes, que já representam uma parte das pessoas que estão a viver na rua. Qual é a sua estratégia para as pessoas em situação de sem-abrigo? Nós temos que reforçar muito a estratégia que está hoje em curso no Porto e que foi lançada quando fui vereador com o Pelouro. Tem que haver mais equipas de rua. Nós sabemos bem que o tempo que as pessoas passam na rua é decisivo para a capacidade da sua reintegração social. Portanto, é preciso uma intervenção precoce, muito ativa nas pessoas que aparecem de novo na rua. Essas equipas têm que ter, são multiprofissionais, têm que ter psicólogo, enfermeiro, assistente social, para serem capazes de lidar com a globalidade dos problemas. Tem que haver mais alojamento de emergências. Temos hoje em funcionamento o centro no Hospital Joaquim Urbano, que foi lançado quando eu era vereador, e tem que ser ampliada essa capacidade de resposta. E sim, tem que haver uma resposta no domínio da habitação. Se nós não formos capazes de promover também no Porto a resposta da casa primeiro, housing first, não será possível resolver o problema. Os países que foram mais bem-sucedidos na estratégia com as pessoas em situação de sem-abrigo são os países que implementaram o housing first. Mas, claro, no contexto da brutal crise de habitação que se vive, não é possível promover a casa primeiro para as pessoas em situação de sem-abrigo se não houver resposta para as pessoas da classe média, para os jovens, para as outras pessoas em situação carenciada. Isto tem que ser visto de forma global e é por isso que a política de habitação é tão central na minha visão para a cidade. Os albergues do Porto vão fazer um housing first, vão avançar com essa medida. A Câmara também vai avançar? A Câmara já tem algumas experiências nessa matéria. Tem hoje cerca de 70 pessoas alojadas nesses programas. Quando eu era vereador, começámos com esse programa com um número muito pequeno de casas, mas temos que ampliar muito essa resposta. E olha, a ligação às diferentes instituições que no Porto tratam deste problema pode ser uma das respostas, porque muitas destas respostas podem ser feitas não pela Câmara, mas por essas instituições com o apoio do município, e acho que isso será muito mais fácil de implementar e muito mais rápido de implementar. O Porto continua a não ter um centro de integração para migrantes, como Lisboa tem, ou o Fundão, tido como exemplo nesta matéria. Tendo em conta que a cidade recebe cada vez mais pessoas migrantes, faz sentido o Porto ter uma estrutura destas? Tem algum plano para isso? Acho que é inevitável. O fenómeno da imigração chegou ao Porto um pouco mais tarde do que chegou a outras zonas do país. É de implantação mais recente, digamos, pelo menos o aumento do número de pessoas migrantes, mas acho que nós devemos dar essa resposta de forma o mais precoce possível. Nós temos muito a ganhar com estarmos atentos ao problema da imigração e trabalharmos muito pela integração das pessoas migrantes. Devo dizer que há sinais de esperança. O que se passa nas escolas do Porto, onde hoje, nas escolas públicas do Porto, cerca de 1 em cada 8 ou 1 em cada 9 alunos são filhos de pessoas migrantes. E a descrição que os professores me fazem dessa realidade é uma descrição muito positiva. São crianças muito empenhadas na escola e famílias muito empenhadas no sucesso escolar dos seus filhos. E acho que esse pode ser um belo ponto de partida para nós fazermos do Porto uma cidade que faz esse acolhimento de forma verdadeiramente integrada e humanizada. A segurança é uma das suas prioridades. O RASI traz indicadores diferentes na criminalidade violenta e na criminalidade geral. Há um problema de segurança no Porto? Há um problema de segurança e há um problema de percepção de segurança. E os dois são igualmente graves. Há um problema de segurança, olha, o RASI, a que fez referência, indica um aumento da criminalidade grave e violenta na cidade do Porto de 2023 para 2024. E, por exemplo, isso nem é muito percebido. Pelas pessoas é mais percebido o problema da pequena criminalidade, pequena mas muito incomodativa, associada ao tráfico e ao consumo de droga. Essa componente parece-me que precisa de uma maior intervenção municipal, porque a componente da criminalidade violenta precisa de atenção política, mas são as forças policiais que têm que ser mobilizadas para atuar nesse plano. A criminalidade associada ao tráfico e ao consumo de droga precisa de ação municipal. Porquê? Porque aí sim nós precisamos de forças de segurança para combater o tráfico de droga, mas precisamos de apoio social e de saúde para dar uma resposta aos toxicodependentes. Aliás, isso já existiu no Porto e isso desapareceu porque a certa altura houve a sensação, que se vê hoje que era falsa, de que o problema estava ultrapassado, mas nós temos que retomar essa ação de proteção. Foi um grave erro em 2012 ter sido extinto o IDT, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, e por isso, no ano em que eu estive no governo, eu criei de novo um instituto para o tema dos consumos e das adições. Isso é essencial, tem que haver uma resposta pública qualificada para trazer pessoas que estão no consumo da droga
para o sistema de tratamento, porque só assim é que vamos resolver o problema a prazo ou minorar o problema a prazo. Falou do problema da possibilidade da Polícia Municipal ter um papel neste aspecto. Carlos Moedas já defendeu que as funções da Polícia Municipal podiam ser alargadas e que pudessem começar a fazer detenções. Concorda com esta visão do Presidente da Câmara de Lisboa? Não me parece que as coisas vão por aí. A minha ambição em relação à Polícia Municipal do Porto é uma maior presença dessa Polícia Municipal no espaço público, nomeadamente no espaço público onde as pessoas sentem justificadamente que a sua segurança está um pouco posta em causa. Os portugueses são pessoas com muito juízo. Eles sabem que o que está em causa não é um risco de vida, um risco de haver homicídios, mas evidentemente que as pessoas se sentem perturbadas quando há consumo a céu aberto, quando não se sentem à vontade para mandar os filhos à piscina de fluvial nos autocarros, porque acham que tudo o que se passa ali à volta é perturbador para elas, e há um risco quando as suas casas são assaltadas, nem que seja para roubar as mangueiras do jardim. Isso, em larga medida, pode ser mitigado com uma maior presença das autoridades no espaço público. Por isso eu acompanharei quer os mecanismos de aumento da videovigilância, quer a criação de serviços de guarda noturno em certas zonas da cidade. Esses serviços são importantes, mas nesta matéria nós não seremos bem-sucedidos se o braço municipal e do Estado não se estender ao apoio social e de saúde aos toxicodependentes, que têm que ser paulatinamente atraídos para esses serviços de saúde para poderem ser tratados e para lhes poder ser oferecida uma nova perspectiva de vida. Já agora a sala de consumo assistido deu provas de ser muito eficaz. Temos agora uma unidade móvel a funcionar há pouco tempo. Acha que é preciso mais uma unidade fixa na cidade? Talvez venha a ser necessário. Temos que dialogar muito com os técnicos, quer os técnicos dos serviços públicos, quer os inúmeros técnicos que estão no terreno pelas organizações não governamentais. E, por exemplo, há uma coisa evidente: a dimensão da sala de consumo assistido tem que ser aumentada. Hoje, o problema que nós temos na sala de consumo assistido é a conflitualidade por haver tempo de espera para a sala de consumo assistido. Isto é um contrassenso. A sala de consumo assistido já provou que é uma experiência de sucesso, é preciso dar condições para que ela opere em toda a sua plenitude. Mas isto são apenas medidas paliativas. Se isto não for integrado num plano mais global para retirar pessoas dos consumos problemáticos de drogas, nós não seremos bem-sucedidos. Retirar pessoas do consumo problemático de drogas é mesmo muito difícil. E é completamente demagógico dizer que alguém vai resolver o problema. Não. Mas, ao mesmo tempo, também é preciso saber que nós já provamos em Portugal e no Porto, que com uma ação continuada é possível melhorar muito a situação, de maneira a que ela deixe de ser um fator dramático para as pessoas que são consumidoras e para as suas famílias e para toda a sociedade. Pedro Duarte disse que queria recuperar o programa Porto Feliz. Acha uma boa ideia? Isso revela menos conhecimento sobre as limitações desse programa. O grande sucesso que aconteceu no Porto foi mesmo depois do programa Porto Feliz, quando o IDT alargou muito o apoio às instituições de base que trabalhavam com as pessoas que estão em situação de dependência. A ilusão de que as dependências têm uma cura e um tratamento fácil é mesmo isto, é uma ilusão. E eu não vou fazer promessas e propostas demagógicas aos cidadãos do Porto. O que vou garantir é que eu já participei numa ação que na última metade da primeira década deste século, entre 2008 e 2012, melhorou radicalmente a situação no Porto, e é isso que temos que repetir. O trânsito excessivo é um tema que apoquenta quem vive e quem trabalha na cidade do Porto. Quais é que são as suas prioridades em termos de mobilidade para mitigar o problema? Sim, a mobilidade está transformada num inferno no Porto. Atravessar o Porto já é quase igual a atravessar uma daquelas cidades da Europa, tipo Londres ou Paris. Isso não pode ser. Nós temos que continuar a investir na qualificação do transporte público. E por isso eu não farei nenhum discurso contra o metro. Nós precisamos de mais metro. Precisamos de mais metro no Porto e precisamos de mais metro para que as pessoas que vêm de fora do Porto para o Porto possam vir de forma confortável e confiável, e a Câmara tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a ampliação do metro do Porto e para lutar pela ampliação da metro do Porto. Depois é preciso um conjunto de medidas sobre a VCI. Devo dizer que eu fiquei profundamente desiludido com a ação do Governo sobre a VCI. Aliás, o Governo veio a esse Conselho de Ministros no Bolhão, onde não foi decidido nada. Não sei se repararam nisso. O que mais me escandalizou desse Conselho de Ministros foi fazerem um Conselho de Ministros, usarem um mercado de bolhão para fazer um Conselho de Ministros e não decidirem nada.
Só no dia seguinte é que o Sr. Ministro das Infraestruturas anunciou uma medida absolutamente pífia sobre a via de cintura interna, que ainda por cima só vai entrar em vigor em janeiro de 2026. O Sr. Ministro já nem sabe se ainda é Ministro no dia em que entrar em vigor a medida que ele anunciou. A medida de desviar o trânsito dos pesados para a CREP, para a Circular Regional Externa do Porto, é positiva. Mas é preciso olhar para os estudos do Estado. É que os estudos do Estado dizem que isso melhorará o tráfego na VCI em 0,5%. Já agora, se outras medidas mais importantes fossem tomadas, por exemplo, alterar o sistema de portagens à volta do Porto, porque uma pessoa para ir de Matosinhos para a Maia por autoestrada paga portagem. Se vier de Matosinhos ao Porto pela VCI e sair para a Maia pela VCI, não paga portagem. Está bom de ver o que é que isto encoraja. O sistema de portagens encoraja que as pessoas venham para a VCI. Alterar esse sistema de portagens pouparia cerca de 10% ao tráfego na VCI. E são medidas como estas de retirar portagens para a circulação à volta do Porto. A circulação à volta do Porto não pode ter portagens, porque se tiver portagens, a consequência é que as pessoas preferem entrar no Porto e sair do Porto, porque com isso poupam o dinheiro da portagem. Mas não colocar portagens na VCI. Não, isso não parece que uma via como a VCI possa ter portagens. Depois há um conjunto de medidas de engenharia na VCI que podem mudar muito a operação dos nós da VCI e o escoamento de trânsito na VCI. Estas medidas estão estudadas pela IP, custam dinheiro, mas nem são excessivamente caras, mas é preciso bater o pé para que o Governo as concretize, incluindo medidas que promovem a segurança rodoviária. Um dos dramas da VCI é que só no troço do Porto a VCI tem 500 acidentes por ano. 500 acidentes por ano são mais ou menos 2 acidentes em cada dia útil. E cada vez que há um acidente, coisa que os portugueses sabem bem, é um inferno na VCI e fora da VCI, e essas vezes em que isso acontece são muitas vezes. É preciso promover estas medidas e é preciso que o Governo seja impelido a fazer o que deve fazer. Para melhorar a mobilidade nas cidades, está estudado por especialistas e há experiências noutras cidades que é preciso também retirar carros dessas cidades. Eu pergunto-lhe se será o Presidente da Câmara, se for eleito, com coragem para isso. Bem, eu disse, não tenho dúvidas nenhumas. Devo dizer que a Câmara do Porto, no contexto do PDM, que agora está em vigor, já tem vindo a tentar adotar algumas medidas. Acho que sim, com falta de ritmo adequado e com um problema que é o impacto destas obras do metro. Também não é possível fazer como eu digo, que quero mais metro, e dizer às pessoas que fazer mais metro não vai ter impacto na mobilidade enquanto o metro está em construção. Claro que enquanto o metro está em construção haverá sempre impactos. Acho que eles podiam ser menores e podiam ter sido melhor trabalhados, mas impactos haverá sempre. Mas nós precisamos de reduzir o número de carros na cidade. Isso é absolutamente evidente. Agora, é preciso termos noção do seguinte: num dia útil, 77 em cada 100 carros que circulam no Porto vêm de fora do Porto. O que quer dizer que o problema, em larga medida, está em criar alternativas que as pessoas entendam que são confiáveis e confortáveis. Algumas delas são relativamente simples. O número que eu vou dar tem ainda uma margenzinha de incerteza, estamos a apurar isto com rigor, mas uma gigantesca proporção dos autocarros da SCP podiam ser autocarros de 2 andares. Esses autocarros de 2 andares proporcionam uma experiência muito melhor a quem utiliza o autocarro, porque a percentagem de lugares sentados aumenta muito. É mais confortável viajar sentado do que viajar de pé, como a sardinha na lata, como se diz no Porto. E, por outro lado, também há a experiência paisagística também é melhor. O Porto é uma cidade muito bonita. Quem vai sentado, pelo menos no segundo andar do autocarro, sempre tem uma viagem com uma paisagem melhor. Essa mudança pode contribuir para atrair pessoas aos autocarros, sendo que a SCCB vai ter maior disponibilidade de autocarros com entrada em funcionamento das novas linhas do metro, nomeadamente a linha rosa entre a Boa Vista e a Baixa do Porto vai poupar cerca de 600 autocarros à superfície em cada dia, e esses autocarros têm que ser mobilizados para melhorar a experiência e a possibilidade de mobilidade de transporte público. O transporte público não pode ser um castigo. Tem que ser uma opção que as pessoas tomam porque é bom para elas, porque é barato, porque é eficaz, porque cumpre as horas. Ora, para isso é preciso fazer, de facto, mudanças na cidade, incluindo mudanças que privilegiem o transporte público. A candidata socialista em Lisboa, Alexandra Leitão, admitiu referendar o aumento de restrições ao trânsito. Acha que é uma boa forma de encarar esta matéria? Eu acho que ainda temos muitas mudanças para fazer antes de chegar aí, e há mudanças mais simples de fazer. Olha, a Rua Costa Cabral, que dizem que é impossível de resolver naquele seu troço junto ao Marquês de Pombal, portanto, entre o Marquês de Pombal e os combatentes,
Eu acho que é bem possível de resolver criando um sentido único, alargando os passeios, colocando árvores, colocando bancos para as pessoas, colocando baías de estacionamento que favoreçam o comércio tradicional que nessa rua continua a resistir e divergindo os autocarros que vêm no sentido Ariosa-Porto para a Rua da Alegria, para um corredor bus completamente dedicado. Os autocarros com isso farão um percurso 300 metros maior do que fazem neste momento e acho que se o fizerem por um corredor bus vão fazê-lo no mesmo tempo com grande qualidade e com uma completa regeneração urbana desse troço da Rua Costa Cabral que eu ambiciono ver como uma nova centralidade. Só para ficar claro, vai retirar carros da cidade? Pretende fazer isso? Não tenho nenhuma dúvida que este conjunto de medidas que eu já enunciei vai conduzir a isso, numa primeira fase, sem restrições obrigatórias. E numa segunda fase, quando as alternativas estiverem no terreno, com restrições, evidentemente, em certas zonas da cidade. Mas eu acho que nós primeiro temos que assegurar que as alternativas são boas e confiáveis antes de tomar medidas restritivas que podem ter até efeitos perversos sobre a vida das pessoas e sobre a atividade económica do Porto. O Porto tem sido uma das cidades mais populares escolhidas pelos turistas. Há zonas onde há turismo a mais na cidade? Eu, nessa matéria, faço sempre uso de uma frase do professor Hélder Pacheco, bem conhecido no Porto, um dos mais relevantes historiadores sobre o tema da cidade. Quer dizer, no Porto não há turismo a mais. Às vezes, é Porto a menos. Portanto, o que nós temos que fazer é com que as pessoas do Porto possam conviver com o turismo. E isso faz com um espaço público mais aprazível, com condições de habitação efetivas, com melhor mobilidade, com um grande investimento na recuperação ambiental da cidade, na plantação de árvores, na criação de jardins e de parques públicos. Isto é conciliável. Quer isto dizer que nós não devemos ter programas turísticos que promovem uma certa descentralização do turismo? Não. E esses programas turísticos têm que ser implementados com maior audácia. Há já algumas experiências nesta matéria, mas acho que temos que ser mais audaciosos e temos que olhar para o Porto não confinado à sua fronteira natural. O Porto é, do ponto de vista da sua dimensão geográfica, relativamente pequeno, 42 km², mas temos que olhar para isto olhando para uma parte de Vila Nova de Gaia, para uma parte de Matosinhos. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nós temos que promover um turismo que leve as pessoas até à marginal do Rio Douro, até à zona de Lordelo e que depois tenha um atravessamento fácil do Rio Douro em barcos que eu espero que possam ser embarcações de tração elétrica, que levem as pessoas à Forada. É uma experiência que eu tenho a certeza que terá muitos adeptos e já agora nada disto pode ser feito só para os turistas. Quando esses barcos vierem a existir, como eu espero, esses barcos também têm que suportar a tarifa andante para que as pessoas do Porto e de Gaia também possam andar livremente nesses barcos. Mas essa descentralização também passa por impor limites, por exemplo, a licenças de hotéis e de alojamento local nas zonas que estão mais sobrecarregadas? Isso tem que ser estudado com muito cuidado, porque nenhum turista virá para o Porto se for privado de ter a experiência do Centro Histórico do Porto. Isso é uma ilusão. Quer dizer, alguém vem... Isso seria como esperar que quando nós vamos visitar Paris não quiséssemos ir ver a Torre Eiffel ou a Notre-Dame. Agora, o Porto é só a Ribeira, só o Centro Histórico, só a Torre dos Clérigos? Não, o Porto é muito mais do que isso e esse muito mais pode e deve ser promovido em articulação, já o disse, com os municípios vizinhos. Quando eu falo dos grandes equipamentos culturais do Porto, que são uma das nossas marcas distintivas, Serralves, a Casa da Música, espero eu que o Centro Português de Fotografia, que eu ambiciono ver devolvida na sua plenitude à cidade, também falo da Casa da Arquitetura, que está geograficamente localizada em Matosinhos, mas que, do meu ponto de vista, é um desses grandes equipamentos culturais do Porto. Mas, por exemplo, na Vitória há mais de 60% das casas destinadas a alojamento local. O Porto tem neste momento 190 hotéis e terá nos próximos tempos, só contando com os licenciados, 312. Isto não é turismo a mais para si? Pode ser, uma vez mais, há habitação a menos. O que me preocupa na Vitória não é o número de casas de alojamento local, o que me preocupa é ninguém ter acautelado que as pessoas que moravam na Vitória podiam continuar a morar na Vitória. Muitas dessas casas de alojamento local foram retiradas. Mas há uma coisa que eu lhe garanto, Mariana, eram casas para pessoas. É que 50% das casas da Vitória permitiam duplicar a população que morava na Vitória, porque o que existia em muitos desses sítios onde há alojamento local, sim, em alguns casos há pessoas que foram tiradas de suas casas para alojamento local, mas também há muitos casos, que eu não escondo, de casas que estavam a cair de podres, em alguns casos há décadas, e que foram reabilitadas para o alojamento local. O papel da Câmara Municipal de Porto é, sobretudo, garantir que há
possibilidade das pessoas continuarem a viver na Vitória. E eu acho que com uma ação política intensa é possível. Nós já reabilitamos algumas casas na Vitória, num processo que começou quando eu era vereador, e continua a haver património na Vitória suscetível de ser reabilitado para que as pessoas possam morar na freguesia da Vitória. Ou seja, não tirar turistas, mas levar mais portuenses. É isso mesmo. Eu acho que o turismo é essencial para o presente e para o futuro do Porto. Precisa, em alguns casos, de regulação, não vou negá-lo, mas precisa, sobretudo, das políticas públicas que compensem a pegada turística. O turismo, a taxa turística vai render em 2025, de acordo com o orçamento da Câmara, cerca de 30 milhões de euros. Eu tenciono utilizar a esmagadora maioria desse dinheiro para financiar a tal política de habitação que vai garantir casas a custos acessíveis para as pessoas. É preciso, porque eu reconheço que esse fluxo turístico tem aspectos muito positivos. Olha, um dos aspectos negativos é que ajudou a tornar proibitivos o preço das casas, porque há uma competição com um negócio que é, no imediato, mais rentável. Ora, é mesmo nessas falhas de mercado que os poderes públicos têm que intervir e que a Câmara Municipal, neste caso, tem que intervir. Escreveu recentemente nas suas redes sociais, a propósito do fecho de uma livraria histórica da cidade, que havia muito trabalho a fazer para preservar a identidade do Porto. Como é que isso se faz? Acho que se faz, em primeiro lugar, trabalhando com as instituições do Porto, incluindo com os agentes económicos do Porto. É preciso perceber essa realidade. Para mim é muito angustiante o desaparecimento das livrarias de rua de toda a Baixa do Porto. É um desaparecimento progressivo, mas que se vai acentuando. Pergunta, mas a Câmara pode intervir diretamente? Depende. A Câmara pode criar condições. O argumento invocado pela cadeia livreira que fechou essa livraria, a livraria... Está-me a faltar agora o nome da livraria, na esquina, junto à Rua 31 de Janeiro, no cimo da Rua 31 de Janeiro. Lembro-me bem do seu anterior proprietário, o Sr. Henrique Perdigão, que era amigo do meu pai. Invocou o preço excessivo da renda. Eu acho que é necessário que entre o Estado e os municípios se criem mecanismos que protejam o aumento das rendas das lojas classificadas como de valor histórico. A proliferação de lojas de souvenirs para turistas é enorme na cidade. Isto tem por trás outros problemas que são conhecidos, mas há alguma forma de uma Câmara combater essa proliferação e, lá está, não roubar a identidade à cidade? Acho que é muito importante haver um diálogo muito ativo, nomeadamente com as associações que representam os comerciantes e com os próprios comerciantes, para perceber como é que se mantêm as suas condições de operação. Vários dos estabelecimentos que desapareceram mais recentemente na Baixa Portuense são de comerciantes que queriam continuar na sua operação. Aliás, alguns deles conseguiram continuar arranjando novas localizações. É evidente que se não houver uma regulação da utilização do espaço comercial, muitas dessas não é possível competir com cadeias para quem o custo da renda tem um outro significado. Acho que temos que melhorar os mecanismos regulatórios que garantem isto. Restringir as limitações, sem pôr em causa os mecanismos de liberdade de mercado, porque eu não desejo ver uma economia que seja regulada pelo Presidente de Câmara. Eu não quero ser Presidente de Câmara para decidir que naquele sítio não pode abrir um café, só pode abrir uma loja de linhos e que no sítio ao lado só pode... Não me parece que isso seja o papel do Presidente da Câmara. Agora, tem que haver planeamento da cidade e tem que haver regras que protejam a atividade económica tradicional do Porto. Uma alteração da lei do licenciamento zero ajudaria? Acho que em algumas zonas da cidade isso é mesmo inevitável. O licenciamento zero foi um grande avanço e convém nós não pormos em causa os avanços que tivemos na desburocratização do Estado por ter havido problemas. Mas também é evidente que tem que haver regulação em certas zonas da cidade. Nos últimos anos iniciou-se o processo de descentralização. Quais é que são as suas prioridades nesta área? Para a cidade do Porto ter mais competências? Eu acho que nós precisamos de mais descentralização. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Em quê? E precisamos que essa descentralização seja acompanhada por uma negociação séria dos pacotes financeiros com o Estado. Eu acompanho em absoluto a reivindicação de que tem que haver uma nova lei das finanças locais que crie melhores condições às autarquias para cumprirem mais funções a favor do cidadão. Acho que temos que continuar a aprofundar a descentralização naquilo que já está descentralizado, na saúde, onde as câmaras municipais devem ter maior capacidade de intervenção sobre os funcionamentos dos centros de saúde, das unidades
de cuidados subprimários, na educação, onde as câmaras devem ter maior capacidade de intervenção nas escolas. Isso é bom para as pessoas, é bom para os alunos, é bom para os pais dos alunos, é bom para a comunidade escolar. E na ação social. E devemos ter novas áreas de descentralização, nas quais eu daria especial importância ao tema da habitação. O tema da habitação é, evidentemente, um tema territorial. As pessoas moram num território. É o tema que me parece mais pertinente para haver um esforço de descentralização. Nós não podemos continuar a imaginar que vamos fazer a política de habitação de que o Porto precisa com a tutela burocrática, asfixiante, lenta do IRU. Isso não é possível. Tem que haver mecanismos ágeis de decisão que permitam à Câmara fazer o que ela precisa de fazer. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevistas, uma parceria entre a Renascença e o Público. O nosso convidado foi Manuel Pizarro, antigo Ministro da Saúde, antigo Eurodeputado e novamente candidato à Câmara Municipal do Porto pelo PS. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Paulo Teixeira, no vídeo esteve o Miguel Marques Ribeiro. A entrevista foi conduzida pela Mariana Correia Pinto, jornalista do Público, e por mim, Tomás Anjinho Chagas, jornalista da Renascença. O Hora da Verdade regressa para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado.